Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Trazendo aqui uma playlist maravilhosa sobre o processo de independência do Brasil. Neste momento, eu acredito, vai estar aparecendo um card, que é um indicativo para que vocês vejam um outro vídeo analisando essa imagem. Eu não vou analisar novamente essa imagem aqui, porque senão essa playlist vai ficar gigantesca e eu vou fazer novamente o trabalho que eu já fiz. Portanto, vamos direto ao assunto. Provavelmente essa playlist de agora contará com pelo menos 3 vídeos, talvez 4. Mas aí eu vou, na medida em que eu for gravando, os vídeos vão acontecendo e aí vocês verão se serão 3 ou 4 vídeos, tá bom? Muito bem, nós vamos, nesse primeiro vídeo, eu vou discutir sobre os antecedentes da independência do Brasil. No segundo vídeo, e provavelmente terá um terceiro, nós vamos analisar o período joanino e os significados relacionados à independência. E no final, o último vídeo é para analisar os principais acontecimentos do ano de 1822, tá bom? Então esse primeiro vídeo aqui, a gente vai falar de alguns antecedentes. A independência do Brasil é um acontecimento histórico que está relacionado a outros acontecimentos do mundo, principalmente europeus. Eu coloquei aqui essa imagem de uma lâmpada representando o movimento da Ilustração, ou Iluminismo. O Iluminismo, ele teve uma grande influência sobre movimentos que aconteceram aqui no Brasil e que, de certa forma, flertaram com a ideia de independência do país. Portanto, o Iluminismo acaba entrando como um dos antecedentes à independência do Brasil. Lembrando o seguinte, uma coisinha que você tem que colocar no seu coraçãozinho. A independência do Brasil, ela não é resultado exclusivo do Grito do Ipiranga, apesar de que o Grito do Ipiranga hoje é um fato histórico, ou é uma data muito importante para a nossa composição nacional. Mas a independência do Brasil é um processo, portanto, ela não começa e termina numa data só. Ela acontece de forma paulatina. E aí eu resgato o marco que eu utilizo para começar a analisar o processo é a partir da chegada das ideias iluministas aqui na colônia. O Brasil, colônia, o nome mais correto para a gente utilizar é América Portuguesa, porque Brasil ainda não existia como um Estado nacional moderno e independente. Pois bem, então o iluminismo chega, o iluminismo ele vem por meio de livros, por meio de circulação de pessoas, por meio de pessoas, principalmente filhos da elite brasileira que vai para Portugal estudar. Então ele acaba entrando aqui nos circuitos mais privilegiados da colônia. E um primeiro movimento influenciado pelas ideias iluministas é justamente a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. O nome mais correto, inclusive, também é Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira, como o próprio nome diz, ela foi uma tentativa de transformação do território mineiro, da capitania de Minas Gerais e possivelmente também da capitania do Rio de Janeiro, em um estado independente de Portugal, em relação a Portugal. Eles desejavam a proclamação da República aqui em Minas Gerais, motivado principalmente devido à forte repressão do Estado português sobre a exploração aurífera aqui em Minas Gerais. Depois da crise aurífera, ou em meio à crise aurífera, a elite colonial presente na cidade de Ouro Preto, ela percebeu que os laços coloniais ou o domínio colonial era prejudicial aos seus interesses. Portanto, eles planejaram em tomar o poder no dia da derrama. A derrama seria um ato violento de cobrança de impostos atrasados,
Então a elite tentaria tomar o poder em meio a esse movimento chamado de derrama. Tiradentes, ele estava no Rio de Janeiro, quando o Joaquim Silvério dos Reis, que era uma das pessoas que participaram do movimento, mas que delatou para o governador da capitania, que era conhecido como Conde de Assumar. Então, o Tiradentes estava no Rio, ele acaba sendo preso por lá e nunca mais voltou para Minas Gerais. Lá ficou, lá foi preso, lá depois foi enforcado e esquartejado. Mas a Inconfidência Mineira, apesar de ter sido um movimento de elite, ou uma tentativa de movimento de elite, trouxe para as discussões políticas que estavam acontecendo aqui na colônia a possibilidade ou a pauta sobre a independência, pelo menos de uma parte do território português, mas mostrava, sobretudo, a insatisfação de colonos, de pessoas que moravam aqui no Brasil, em relação ao domínio português. Bem, um outro movimento, este sim é muito mais plural, que foi a Conjuração Baiana, acontecido em 1798. Eu esqueci de falar a data. A Inconfidência Mineira, ela estoura em 1789. A Conjuração Baiana, 1798. A principal influência da Inconfidência Mineira foram as ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos. No caso da Conjuração Baiana, além dessas duas influências também, nós tivemos outras influências importantes, como a Revolução do Haiti e também a Revolução Francesa. Por causa dessas influências, houve a participação de ex-escravizados, pessoas pardas, escravizados também. Houve a participação também de uma pequena parte da elite que queria também a transformação da sociedade colonial. Esse sim, a Conjuração Baiana, era um movimento que visava, além da independência do Brasil, a ruptura política, queria também a abolição da escravidão. No caso da Inconfidência Mineira, não havia ainda uma determinação, um consenso sobre a abolição da escravidão. Mas lá na Conjuração Baiana, esse consenso sobre a abolição era mais presente. A Conjuração Baiana também foi chamada de Conjuração dos Alfaiates por causa da presença de alguns dos líderes da Conjuração eram alfaiates. Houve também delação, houve uma descoberta, na verdade, da tentativa do movimento, porque a comunicação entre os adeptos da Conjuração era feita por bilhetinhos, e esses bilhetes foram descobertos, e aí então os líderes foram presos, foram enforcados e esquartejados, os seus corpos foram expostos, deixados em frente a essa igreja, lá no centro de Salvador. Dizem que os corpos ficaram apodrecendo durante alguns dias, e o cheiro ficou tão insuportável, que as pessoas começaram a pedir, pelo amor de Deus, ao governador para que retirasse os corpos. Mas a ideia aqui era a da punição exemplar, para que as pessoas passassem, as pessoas que circulassem ali onde os corpos estavam, vissem que aconteceria o mesmo se eles tentassem fazer alguma coisa contra o poder instituído. Finalmente, eu quero falar da vinda da corte portuguesa. Alguém poderia estar dizendo o seguinte: nossa, mas o Edmar poderia ter falado lá da Revolução Pernambucana, porque também foi um movimento que tentava a ruptura com o domínio português sobre o Brasil. Mas eu quero falar cronologicamente que a presença da corte portuguesa no Brasil ele foi um fato histórico que catapultou a possibilidade e deu plausibilidade à independência do Brasil. Agora, para saber como isso aconteceu, você vai precisar assistir o próximo vídeo, porque este aqui já está ficando bastante longo, tá bom? Agora faz o seguinte, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, um copo de suco ou qualquer coisa, descansa, reflita sobre as coisas que eu falei e daqui a pouco você volta para assistir o próximo vídeo. Tá bom, moçada? Um grande abraço para você e até mais!